Hello! Hello, 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 minha rainha linda e maravilhosa. Seja bem-vinda a mais uma live aqui na Minona Oficial. Toda segunda-feira, 12h12, temos o nosso almoço das gostosas, o nosso momento onde a gente se debruça e reflete sobre a nossa semana, sobre a orientação do oráculo para a nossa semana, ter aquele direcionamento para que a gente tome melhores decisões, para que a gente se movimente de uma maneira intencional, gostosa, poderosa, né? De abelhas rainhas lindas que somos, para que a gente tenha uma semana mais doce, uma semana mais próspera, não só uma semana, mas uma vida, uma caminhada, uma existência, né? Mais de Minona poderosa, não é mesmo? Então, seja bem-vinda a mais uma troca de ideia para você começar a sua semana linda e maravilhosa e já começa nos recados. Já começa nos recados, linda e bela. Essa é uma live especial. Como todas, mas com um toquinho a mais de especialidade, né? Um pouquinho mais temperada. Por quê, né? A ideia é a gente conversar sobre a orientação do tarô essa semana, como a gente sempre faz toda segunda-feira. Então, a gente falar sobre a carta do imperador, olha só, olha que coisa bonita, não é mesmo? Eu amo, eu sou apaixonada. Eu tenho o crush aqui da carta do imperador do Afro Goddess Tarot. Eu amo, acho essa imagem muito bonita, né? Acho que tá bem a vibe do imperador. Então sim, vamos conversar sobre essa carta e vamos conversar sobre algo mais. Vamos falar sobre Saturno retrógrado. Pois é, semana passada também foi uma live especial. Então, falei sobre a carta do diabo e falei sobre Netuno retrógrado. Semana passada também ele ficou retrógrado em si. E ontem, né, de ontem para hoje, Saturno também fica retrógrado e esse é um movimento muito, muito, muito importante, né? E que diz muito sobre tomadas de decisões importantes, não só sobre essa semana, mas até o final de 2025, né? Então a gente tá falando sobre uma energia de um novo semestre. A gente começou oficialmente um novo semestre e o céu como um todo tá avisando isso pra nós. Está avisando isso. Então, vários movimentos astrológicos estão trazendo essa energia de segundo semestre realmente aí. E eu acho que falar sobre o Saturno retrógrado e também conciliar com a carta do Imperador, afinal, Saturno retrógrado veio junto com a carta do Imperador, e eu amo que, assim, às vezes eu sou salva pelo gongo, né? Eu sou muito salva pelo gongo, cara, muito salva pelo gongo. Porque quando eu tirei a carta do Imperador, né, eu falei, ai, nossa, bacana, linda, maravilhosa. E eu sempre trago uma referência no post, né? Então a ideia é sempre poder falar sobre o tarô, mas também trazer uma referência até para que isso fique mais forte na sua mente. A gente trabalha com associações. Okay? Então, quando a gente consegue associar algumas coisas, fica mais fácil, né, você entender sobre o direcionamento da carta. Então, sempre trago ali referências importantes. E aí, essa carta do Imperador, eu falei, nossa, que referência que eu vou trazer e tal, né? Então, sempre procuro trazer alguma referência preta, alguém do mundo da música e tal, né? E aí, fiquei pensando, o que eu vou trazer, e não vinha, cara. E aí, larguei de mão. Falei, ah, não, beleza, depois eu penso sobre isso e tal. Fui fazendo outras coisas e tal, e fui refletindo sobre os movimentos astrológicos aí da semana e eu falei, entendi tudo. Vamos falar sobre Saturno retrógrado, né? E até me deu uma ideia do que eu gostaria de abordar falando sobre a carta do Imperador, que é uma carta que tem diversas facetas aí em si. E eu entendi que a energia que ela está nos propondo agora para nos preparar para esse Saturno retrógrado, inclusive, é para que a gente entenda a importância da constância. E para que a gente possa trazer, de fato, a responsabilidade como a melhor amiga da nossa vida. Ok? Então, esse é um papo de gostosas, lindas, maravilhosas, de chefonas maduras, porque Saturno nos propõe o amadurecimento e agora ele vai nos propor mais ainda. Ele não vai nem nos propor, ele vai nos obrigar um amadurecimento ali em si. Então, já saiba que essa live é para gostosas maduras. Okay? Para gostosas que estão nessa disposição de amadurecer. E lembrando que
o amadurecimento é que torna a fruta doce. Então, amadurecimento não é algo pesado. Não é algo que tem que ser ruim, não é algo delícia, maravilha, certo? Como estamos, minhas gostosas, lindas, poderosas? Deixa eu colocar aqui, né? Ai, meu Deus. Almoço das gostosas para as gatas que estão chegando. Quero saber como fomos no final de semana. Almoço das gostosas. Ai, Boa tarde, maravilhosa! Boa tarde, minha rainha, linda, caramba, como é que você está? Como estão as crias? Como estão as babies lindas e maravilhosas? Manda beijo pra todas. Salve, rainha linda, salve, minha maravilhosa. Boa tarde, asos, todes. Boa tarde pra todes, amos. Boa tarde, bom dia. Boa noite. Será que vai chegar uma gata assim e falar boa noite? Amo. Estamos roxinha hoje, né? Faz tempo que não consigo acompanhar as lives. Retornei na live certa. Eita! Gosta sim, entendeu? O universo, o céu já te trouxe pra cá. Boa tarde, minha rainha linda, maravilhosa. Vamos lá, minhas gatas. Tenho coisas para hablar. Tenho coisas para hablar, né? Vamos começar falando sobre a carta do imperador em si, trocando uma ideia sobre o imperador, entendendo que esse é um direcionamento para sua semana, ok? E pegando esse gancho do imperador para que a gente entenda também esse Saturno retrógrado, que ele acabou de ficar retrógrado, ok? No signo de Áries, e que ele vai acompanhar a gente aí praticamente por esse 2025 todo, tá? Ou seja, uma coisa aí que é pra gente pegar a visão para esse próximo semestre, tá? A carta do imperador é uma carta que fala sobre liderança. Pega a visão. Sobre ser chefa ali, linda e maravilhosa. E que ela tem várias facetas e vários lugares e várias compreensões importantes sobre a liderança. Certo? E aí, a gente precisa entender um caminho que se faz dentro do tarô. Dentro dos arcanos maiores, a gente tem uma sequência que ela é muito bonita, que ela faz muito sentido. Quando a gente se debruça sobre os oráculos, sobre os símbolos, né, eles contam uma história, eles têm uma narrativa. Né? Então, eu estudo muitos oráculos, né? Eu jogo alguns oráculos e estudo outros tantos oráculos. Né? A gente tem os oráculos que precisam de iniciações, oráculos que não precisam de iniciações e afins. Né? Então, existem diferentes maneiras de se manipular oráculos, diferentes oráculos, inúmeros. Né? O oráculo está presente na humanidade, né? Desde que a humanidade existe praticamente. Tá? E dentro do tarô a gente tem uma narrativa. E o que a gente precisa entender? Aqui. Tá? Antes da carta do imperador, que eu não estou com ela aqui inclusive, né? Eu nunca separo, né? Mas antes da carta do imperador, a gente vem com a carta da imperatriz. Então, antes do imperador, vem a imperatriz. A imperatriz é uma carta de beleza, uma carta de prosperidade, uma carta de nascimento, de fertilidade. Então, quando sai a imperatriz é isso. Opa, fertilidade, nasceu, veio ao mundo, chegou ao mundo. Ou seja, a imperatriz fala de criação. Aquilo que se criou. Ok? E aí, o que a gente precisa entender? Que tudo que a gente cria precisa de base depois. Precisa de responsabilidade depois. Precisa de sustentação. Precisa de constância para crescer, para se desenvolver. Por isso que a carta do imperador vem depois da carta da imperatriz. Ou seja, a carta da imperatriz, que é essa criatividade, que é essa prosperidade, demanda da gente um próximo passo. E o próximo passo é o próximo passo da responsabilidade, da estruturação. E aí, por isso que a gente precisa, né, assumir essa postura de liderança. E eu tava até conversando com meu companheiro sobre algumas questões, enfim, né? Sobre alguns lugares. E a gente conversando sobre esse lugar dessa liderança. Né? E que
sim, em alguns momentos é muito complicado você ser o líder. Mas é isso. Ao mesmo tempo que a liderança faz com que você sente no trono, confortável, lindo, maravilhoso, ali, ó. Tá sentadinho no trono aqui, ó. Trono todo de veludo, né? Tá bonitão. Mas para que se saiba sentar, para que possa sentar nesse trono, né, e receber muitas regalias relacionadas à liderança, é preciso saber tomar decisões. Okay? E preciso compreender que tudo que você cria, tudo que se inicia, toda prosperidade, toda vitalidade, toda fertilidade vai exigir de você uma postura de responsabilidade. Certo? E aí, isso tem tudo a ver com a energia de Saturno. Sempre quando eu vou ler um mapa para alguém ali, eu fiz, né? Eu trago um pouquinho sobre Saturno, sobre Júpiter e essa oposição complementar desses dois planetas. É muito interessante no seu mapa. Eles dizem muito. E muitas vezes a gente deixa de lado, né? A gente sabe o nosso Sol, a gente sabe o nosso ascendente ali, a nossa Lua, e Saturno e Júpiter muitas vezes a gente negligencia, são planetas muito importantes. Depois me confirmam se vocês estão me ouvindo bem ou se tá falhando o áudio pra mim. Tá dando umas coisinhas aqui, eu não sei se tá falhando o áudio. Se estiver falhando o áudio, me dá um salve aí pra eu saber nos comentários, tá bom? Por favor. Se não, tá tudo bem, tudo certo, tá? Porque o celular tá meio... tá na loucura. Falhou um pouco, mas agora tá, mas voltou. Ele me deu a entender que ouvindo bem, beleza. Então, fechou. Bora. Qualquer coisa falhar, entendeu? Fala, tá falhando. Aqui tá travando. Agora tá de boas? Como é que tá? Apareceu pra mim, agora ok. Fechou. Se travar de novo, falhou um pouco, mas o áudio tá bom. Beleza, sucesso então. Bora! Vamos fazer acontecer. E aí, né? O Saturno e o Júpiter, né? O que acontece? Júpiter é um planeta que quer ver a gente crescer, né? Então, onde a gente tem Júpiter ali no nosso mapa e tal, ele pede pra gente expansão, ele pede pra gente crescimento, ele pede pra gente ali essa criatividade e afins, né? É um grande parceiro nosso. É uma grande energia de boa sorte. Só que ao mesmo tempo, para que a gente possa vivenciar tudo aquilo que Júpiter tem para nos oferecer, a gente também precisa ser... E aí essa amizade é um pouco mais desafiante, mas a gente precisa ser melhores amigas do nosso Saturno. Porque Saturno é aquele que vai dizer para você, deixa eu ver o quanto que você está pronta para ser abençoada. Então a gente precisa saber lidar com essa energia de Saturno, né? Inclusive, tem alguns astrólogos, algumas pessoas que colocam Saturno como, nossa, meu Deus, o grande inimigo, ai meu Deus do céu, né? Eu adoro Saturno, poxa, compreender sobre o Saturno no meu mapa, me debruçar sobre Saturno, eu acho Saturno um planeta extremamente foda, extremamente importante, inclusive hoje eu estou com brincos inspirados, olha, um sol lindo, maravilhoso com esse Saturno, com vários Saturninhos. Né? Saturno é um planeta lindíssimo, né? Enigmático, aqueles anéis, aquela coisa linda. Eu amo, sou fascinada por Saturno, né? Tem gente que... Né? A simbologia de Saturno... Tem alguns astrólogos que trazem essa vertente, que tudo bem, eu respeito, mas que é muito diferente do que eu encaro e como eu aplico o Saturno nas minhas leituras de mapa e pra minha vida, né? E quanto me transformou e me potencializou nesse lugar, inclusive. Então, por isso que eu achei importantíssimo falar sobre o Saturno retrógrado em si. Né? Porque o Saturno vai convidar a gente para olhar para alguns desafios. Certo? E aí a gente tem essa perspectiva dentro do mapa individual de cada uma, dentro do caminho individual de cada uma. E a gente tem os babados ali que estão acontecendo no céu hoje e que te impactam e te influenciam também. Okay? O que a gente tem agora? A gente tem um Saturno retrógrado em Áries também. Então, falei lá na semana passada em Netuno ficou retrógrado em Áries e Saturno também fica retrógrado em Áries. E aí o que a gente tem?
Quando a gente tem essa perspectiva de Áries ali, né? Então, esse signo que fala sobre o impulso, que fala sobre fazer, que fala sobre a criatividade, que fala sobre executar, que fala sobre bora fazer acontecer, amo, né? Um signo muito lindo e maravilhoso. Quando a gente tem esse Saturno retrógrado em Áries, qual que é a grande dificuldade aí? Qual que é a grande coisa que a gente precisa prestar atenção, muito importante para você levar até o final do seu 2025? Tô falando sobre questões profundas que você não vai refletir só essa semana, até o final do ano. Que é sobre o que se inicia, o que se cria, precisa de constância. Cuidado com o fogo de palha. Ok? O que é um grande desafio relacionado a isso, a esse processo em si? Okay? Lembra que eu falei da carta da Imperatriz? O que você está disposta a criar? O que você já criou? Quais são as ideias? Pô, beleza, segundo semestre, não, vou ali, né, vou começar tal coisa. E aí é muito interessante. Porque quando chega o segundo semestre, a gente reflete muitas coisas do que a gente gostaria. Ai, 2025 eu vou fazer, não sei o quê. Aí chega o meio do ano. E qual que é o game? Qual que é o jogo aqui? Saturno tá escancarando na sua cara, linda e maravilhosa, de que não adianta a senhora vir, né? E fazer um fogaréu, fazer um escarcéu todo. Nossa, vou fazer acontecer. Vou ler 3 livros por dia. Vou acordar às 4:30 da manhã. Vou tomar banho gelado, não sei o que lá. Vou fazer essa outra coisa. Se você não tem constância. E aí, esse Saturno em Áries retrógrado, ao longo desse próximo semestre, vai dar uma sacudida na gente nesse lugar. E qual que é o bizu? O que a gente precisa entender lindamente? E quando a gente entende isso, a gente ama olhar pro céu e entender esses babados todos. Que essa é uma mensagem para que a gente potencialize a nossa vida. Então, esse Saturno retrógrado, o que ele tá falando? Ele falou, ó, vão vir vários desafios, porque é isso, é um mestre. Não, a grande questão não é tipo, o planeta que tá fudendo com a minha vida, que tá deixando tudo um grande caos. Na verdade, todos são mestres. Todos vieram antes de nós e estarão vivos depois que a nossa matéria não estará. Saturno continuará a existir, a matéria de Saturno continuará existindo quando a nossa não existirá mais. E existe muitíssimo antes da nossa. Dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos tataravós. Então, existe uma sabedoria na natureza. E toda chefona linda e gostosa precisa ter a humildade de referenciar uma sabedoria que está no mundo, que está no universo, antes da sua existência. Simplesmente isso. Ok? Se a gente entende esse Saturno como um grande sábio, qual que é o bizu? Qual que é o bizu que ele tá passando pra nós? Cuidado com uma intensidade ariana de dar início, porque esse retrógrado vai fazer você, muitas vezes, não dar continuidade. Okay? E aí, o que adianta algo que se cria, que se inicia e que não persiste, que não continua? Saturno é um planeta relacionado ao tempo. E por isso que ele é um planeta tão desafiante, porque a gente não sabe lidar com o tempo. E por isso que muitas vezes a gente deixa de vivenciar muitas coisas, porque a gente não se relaciona com o tempo. O tempo não para, né? Como já diria o poeta lindo, maravilhoso. Esse tempo não para e a gente não tem dimensão disso. Qual é esse compromisso? Qual é essa responsabilidade? Qual que é essa movimentação? Eu gosto muito de Saturno, mesmo,
Por que eu tô falando isso, né? Tudo que eu gosto muito hoje em dia é porque eu precisei fazer as pazes, né? Então eu precisei fazer as pazes com o Saturno no meu mapa. Eu precisei fazer as pazes assim, porque eu olhava o Saturno e falei, Saturno, seu cuzão. E aí eu precisei fazer as pazes, igual escorpião no meu mapa. Antes de escorpião pra mim, eu falei, nossa, é culpa desses escorpião aqui no meu mapa. Hoje, olha assim, gente, olha aqui, ó. Hoje eu tô assistindo uma escorpiana. Tô vestida de Vênus e escorpião. Estou lambuzada com a minha Vênus e escorpião. Mas, Saturno em si, eu gosto muito, né? Me debruço, estudo muitas coisas sobre Saturno. E eu sempre lembro... eu até coloquei, né, no post uma musiquinha ali, um jazzinho, que eu acho que eu não sei se é quem pegou a visão, quem não pegou a visão. Mas existe uma ligação simbólica muito poderosa entre o planeta Saturno e Sun-Ra. Sun-Ra, que foi um multiartista aí, o grande pai do afrofuturismo, né? Um dos pioneiros aí do afrofuturismo, né? Que trouxe o afrofuturismo em diferentes linguagens artísticas, então, principalmente na música, mas também no audiovisual, enfim, né? Nas artes plásticas. Um grande de um motherfucker boss. Um grande de um chefão. Né? Inclusive tem no YouTube, né, o filme, né, do Sun Ra e tal, né, que é um filme incrível, maravilhoso, né. Ele tá só em inglês, mas eu acho que dá pra você colocar a legenda lá no YouTube e assistir de boas, né. Eu lembro que eu já assisti umas 2 vezes, eu lembro que da primeira vez que eu assisti não tinha a legenda, mas eu acho que da segunda vez tinha legenda, tinha como ativar, né. Hoje o YouTube tá avançado nas ideias. Então se você colocar lá Sun-Ra, lá, provavelmente vai ter esse filme lá. E tem uma cena incrível. Né? Porque, encurtando, né, a história. Mas é como se Sun-Ra fosse, ele viesse, assim, né, pra convencer a população preta de que essa população teria que ir para um outro planeta. Isso tem muito a ver com a perspectiva do afrofuturismo e tal, né? Ou seja, que a população preta deveria construir uma nova narrativa. Certo? E que dentro dessa perspectiva das loucuras toda do Sun-Ra, né, também trazer essa perspectiva das pessoas pretas irem para um outro planeta, né? E aí ele até traz, né, que esse outro planeta teria os sons musicais ideais e tal, e que aí a gente poderia fazer um outro movimento e afins, né? E aí, essa construção de futuro que é a partir de uma criação de uma nova narrativa, né? E aí, o Sun-Ra propõe, isso é muito interessante, propõe que esse outro planeta, né, é o planeta Saturno. Então, o Sun-Ra em si tem essa ligação muito forte com Saturno, então tem algumas músicas do Sun-Ra que se chamam Saturno, então quando a gente se debruça mais sobre essa cosmovisão do Sun-Ra, desse afrofuturismo, Saturno é esse planeta em si. Então, Sun-Ra tem uma pira aí com o Saturno. E aí tem uma cena nesse filme maravilhosa, que é isso, o Sun-Ra é o grande doidão, que ele chega lá e afins, né? Então, imagina, chegar uma pessoa doida e falar pra gente ir pra Saturno, né? É maluco, né? E tal. E aí, nesse filme, ele chega num espaço ali que tem vários Black Panthers, né? Como se desse a entender que fossem Black Panthers. Então tinha as reuniões ali do Black Panthers. Não fala explicitamente que era o Black Panthers, mas né, eles fazem entender que era essa galera revolucionária, os pretos revolucionários. Eu amo essa cena. E aí ele chega lá, e aí os pretos olham assim, mas tá moscando. Ih, ó lá o loucão, ó, chegou o loucão. Falando essas coisas de planeta, chamando a gente ir pra outro planeta, lá o doidão, né? E aí ele dá um discurso foda, assim, né? Ele dá um discurso foda, né? Falando isso, tipo, vocês acham, vocês estão, né? Vocês acreditam ainda que vocês vão ser respeitados nessa terra, né? Vocês acreditam ainda que vocês são vistos, né? Vocês têm voz aqui, né? Que vocês têm esse lugar. E aí ele dá um discurso muito foda ali, meio que chamando as pessoas, aquela juventude pra responsa. E aí todo mundo fica assim, fala, caramba, esse daí é brabo mesmo, né? E aí acontecem outros movimentos do filme, e o filme traz muito isso, né? Algumas pessoas que... Tem até
meio que uma figura oposta, complementar ao Sanha nesse filme, que é meio que o negro alienado, né? Então, aquele negrão lá que, mano, tá fazendo só as paradas erradas ali, né? Ou seja, esse filme tem pra mim uma tônica bem importante e que diz muito sobre até a perspectiva do afrofuturismo em si, né? Da gente sair desse lugar de que o afrofuturismo é apenas uma parada estética, né? Só você colocar um óculos ali, uma roupa holográfica e pronto, né? E trazer essa perspectiva do afrofuturismo, ele é muito mais complexo que isso. Acho que sim, também é sobre estética, né? Então a estética não está afastada nisso, né? Enquanto comunidade, enquanto povo, enquanto cultura, a estética é uma forma de linguagem, ok? Né? Então, a estética é uma forma de linguagem, então usar a estética intencionalmente é algo muito sábio, né? E que inclusive os ancestrais usavam sim. Então, a estética não é algo banal, algo que a gente tem que deixar de lado, ela é extremamente importante, né? E uma forma de linguagem entre comunidade, entre sociedade, entre movimentos, mas é isso, né? Ela diz respeito a algo muito maior. E que tem a ver com esse lugar do afrofuturismo, de pensar um futuro melhor, tem a ver com uma responsabilidade. Tem a ver com esse convite para essa responsabilidade. E por isso que Saturno é o planeta mais afrofuturista que tem. Certo? É um planeta que realmente possibilita a gente um novo futuro. E aí Saturno tá falando pra gente agora, 2025, esse próximo semestre aí, essa retrogradação toda. E aí ele fala de uma maneira um pouquinho menos delicada, talvez. Um pouquinho menos, né? Dando um pouquinho mais de chacoalhão em nós. De que esse futuro próspero está muito mais ligado a uma constância do que a um desespero. Esse futuro próspero está muito mais ligado a um comprometimento do que a uma intensidade que você não consegue sustentar. Ou seja, olhar para o tempo e falar: tempo, você é o meu melhor amigo. Falei isso num vídeo do YouTube, não sei do que eu tava falando. Inúmeros vídeos, né? Inclusive, espero que todas as gatas lindas maravilhosas sejam inscritas no canal do YouTube, né? Amo. Inclusive, provavelmente vou colocar essa live lá no YouTube, igual eu fiz de Netuno, porque tô falando também sobre Saturno, então acho massa colocar lá, porque eu estou falando de algo não só necessariamente sobre essa semana, mas sobre o semestre todo praticamente. Então que você pode assistir, rever e tal. Essa é a minha ideia, que você deixe esse link aí guardadinho pra que você possa rever pelo menos uma vez por mês, vai ser ótimo. Eu falo pras gatas, né? Quando a gata faz uma leitura de mapa comigo, uma leitura de tarô e afins, né? E eu gravo aquele atendimento, eu falo: olha, escuta isso pelo menos uma vez por mês. Escuta isso pelo menos uma vez por mês. E o que eu tô trazendo isso? Existe uma grande diferença em você assistir essa parada aqui. É um exemplo prático. Nossa, Benaia, caramba, verdade. Nossa, Saturno. Nossa, eu vi a live, foda. Existe esse cenário e você nunca mais vê sobre isso. E existe o cenário da gata que pega e não, beleza, então uma vez por mês, uma vez por semana, sei lá. A constância que fizer sentido pra ela. Uma vez a cada 2 meses, eu vou assistir aquele vídeo ali. Qual que você acha que vai ter um impacto maior sobre o que eu tô falando aqui? Por que você acha que eu faço o direcionamento do tarô toda semana? Comecei a live falando isso. Toda segunda-feira a gente tem um direcionamento do tarô aqui. Talvez não toda segunda-feira a gente tenha live, porque eu tenho as minhas questões, mas toda segunda-feira a gente tem direcionamento do tarô desde que a Minona existe. E aí, que depois de a gente passar por imperador, é que a gente pode chegar na carta do sacerdote. Que aí a gente cria, de fato, uma dimensão espiritual para aquilo que a gente está construindo. Coloquei isso no post hoje. E você sabe que eu sou uma grande defensora do amor e do nosso chamado de alma. Para mim,
só vale existir se for nesse lugar. Pra que você tá existindo se não for pra você potencializar a sua existência, né? Tô existindo o quê? Pra ir na corrida de ratos? Pra ir na Sóstenes em Sóstenes? Não, né? Mas pra se potencializar, para crescer. Para que não só o seu corpo seja beneficiado com o que há de mais gostoso e abundante na matéria, mas a sua alma seja nutrida, ok? Mas nenhuma alma, espírito, seja lá, né, a dimensão que você tem sobre o invisível, consegue ser nutrido sem constância. Sem essa responsabilidade. Por isso que antes do sacerdote, que é aquele que, nossa, que transcende, que já é um mestre dentro da perspectiva espiritual, vem depois do imperador. Por isso que pra gente aproveitar todos, né, as boas novas de Júpiter, a gente tem que ser parceira ali de Saturno. E dessa constância. Desse tempo. Daquilo que é nutrido. Isso sim é liderança. Não a narrativa da pessoa que, não sei o que, da noite pro dia, não sei o que, não. Certo? E olha aqui, basta você isso, aquilo. E sabe qual é o grande problema? Que a gente entra nesse desespero. Qual que é um dos maiores... Uma das maiores feridas. Uma das maiores... como que eu posso dizer, né? Autoflagelação que a gente faz conosco. É nos considerar atrasadas. Quantas vezes na sua semana você se considera atrasada em relação às suas criações? Esse é o resultado de quando a gente não abraça a constância. De quando a gente não entende um movimento que é o movimento da responsabilidade. Que é o movimento do amadurecimento. Quem colhe fruta verde, quem come fruta verde, aí sim sente a amargura de Saturno. Saturno só é amargo com quem come a fruta antes dela ficar doce. O que deixa a fruta doce? Esse tempo. Essa nutrição. Né? Enquanto ela está se desenvolvendo, enquanto a fruta está se desenvolvendo, a árvore precisa ser nutrida. Senão não é. Inclusive tem nutrientes específicos que a árvore precisa receber quando ela tem o fruto. E a gente vai ter que ter essa consciência fortemente nesse próximo semestre. Senão Júpiter vai falar, desculpa, não tá pronto não. Porque Júpiter fala sobre coisas grandiosas. Júpiter é o maior planeta. Júpiter é isso aqui, eu quero abundância na sua vida, eu quero prosperidade na sua vida. Mas você não passou ali no Saturno, não deixou, né? Saturno falou que você não consegue sustentar tanta abundância. E a abundância, a gente precisa aprender a sustentar a abundância. Acho que eu falei isso no vídeo Fiz um vídeo no YouTube falando sobre isso, né? Será que você sustenta aquilo que você deseja? Será que você sustenta? E aí, tá longe? Esse é o grande ponto. Okay? Pra gente finalizar o nosso Paranauê aqui. Tá longe disso ser sobre um lugar de cobrança pra você se desesperar. Aí você, então beleza, Bena, eu entendi tudo. Agora então eu tenho que fazer o bagulho, né? É isso, entendeu? Eu tenho que fazer muitas coisas porque eu não tô tendo, né, constância. E o lugar, na verdade, é pra você abraçar a calma. Porque não tem como ser constante no desespero. Não tem como ser constante nessa energia ariana aí de não, que eu tenho que fazer aqui tudo agora. Porque aí vai dar cansaço, vai dar burnout, vai dar as loucuras todas, vai dar ansiedade, vai dar... Aí Saturno vai falar, realmente não tá pronta. E na verdade o convite é o reverso. Tá vendo como Saturno é um grande parceiro? Um grande parceiro que convida a gente para um futuro próspero.
Esse futuro próspero exige da gente responsabilidade e essa constância. A partir daquilo que é criado. A partir do desejo das criações. Dessa fertilidade aí da imperatriz. É o convite para nossa semana. Indico muito fazer pensar e repensar esse planejamento do próximo semestre essa semana. Ok? Fazer essa movimentação sobre qual que é esse meu compromisso ao longo desses próximos meses, né? Até esse final de 2025. Como que eu faço esse compromisso leve? Até porque o tempo não está contra mim, o tempo está ao meu favor. O tempo é meu parceiro. Eu quero me relacionar cada vez mais com o tempo, né? E não apostar corrida. É isso, só que você quer apostar corrida com o tempo, a gente vai perder, né? Vai perder. Não é pra apostar corrida com o tempo. Sai dessas ideias doidas aí da corrida de ratos, né? Sai da corrida de ratos e adentra o diálogo com Saturno. Que aí, ó, papo de chefa, papo de líder. De chefa pra chefa, de gostosa pra gostosa. Então, pega essa semana para você fazer esse planejamento, para você fazer essa análise, para você rever as coisas que você tem pensado e feito de 2025. Traçar um plano, okay, para esse próximo semestre, sem desespero e entendendo que a constância é a chave. A constância é a chave. E se a constância é a chave... E olha, eu falo pra você, viu? Falo pra você. Todas as pessoas que me perguntam, né? Nossa, caramba, como é isso, né? Como que é você trabalhar com o que você ama? Como que é, né? Você poder ter a liberdade dentro do seu trabalho, você poder ser você dentro do seu trabalho, você poder fazer os seus movimentos. Eu falo, exige muita responsabilidade e constância. Como eu falei, desde que a Minona existe, segunda-feira tem direcionamento do tarô aqui. Isso possibilita que sente no trono. Certo? Traz algumas regalias, mas traz muitas responsabilidades. Regalias como eu poder chegar aqui e falar sobre Sanha, falar sobre afuturismo, falar sobre o que eu quiser falar. Porque eu estou sentada no meu trono de onça, inclusive, olha. De poder usar o cabelo que eu quiser, a maquiagem que eu quiser, a unha que eu quiser, a roupa que eu quiser. Tudo bem que eu não posso vir pelada aqui, né? Que era o meu, né? Se fosse do jeito que eu quisesse mesmo, né? Né? Quem sabe um dia, né? A gente pode andar assim, né? Mas por enquanto, né? Mas dentro do lugar possível. E tá tudo certo, ok? Então, qual que é a constância que você vai se comprometer ao longo desse semestre? Uma atividade muito importante essa semana pra nós. E entendendo que esse Saturno retrógrado aí, só vamos chamar ele pra tomar um cafezinho. Só vamos dialogar com ele pra tomar um cafezinho. Eu tenho muitos anos já, muita experiência acompanhando mulheres que buscam se desenvolver, que buscam crescer, que buscam se expandir. E eu falo que esse jogo da responsabilidade, da constância não é só pra mim. Eu sei, eu vejo. Eu sei a diferença. Eu sei a diferença. Das gatas que acompanham com constância as coisas que eu compartilho. As gatas que se comprometem com constância em relação ao seu próprio desenvolvimento. Em relação ao seu próprio crescimento. Eu sei, eu acompanho. Ó. Sei gatas que, do jeito que chegaram na Minona e do jeito que estão agora. Passando por atendimento individual, passando doce como mel, lindas e maravilhosas. Acessando os conteúdos da Minona, seja lá onde for. Ou seja, eu sou uma grande Saturnona. Sou uma grande Saturnona aqui. Okay? Na verdade, sou todas as constelações. Sou todos os planetas, todo o universo. Aí, somos todos o universo. Então, espero que essa live tenha tido esse tom de Saturno. E seja principalmente, não só algo que você vai ouvir. Ai, que legal, nossa, essa live mudou a minha vida. E nunca mais você vai refletir sobre o que eu tô falando aqui pra você. Senão você vai ser justamente o exemplo do que não é pra fazer. Ok? E eu espero que
essa palavra aqui seja algo que você se aproxime com constância. E que a constância não necessariamente é todo dia, mas é algo que você pode fazer uma vez a cada 2 dias, uma vez por semana, uma vez por mês, mas que traga uma dimensão. E eu falei que era pra finalizar, mas agora sim a gente vai finalizar. Que traga uma dimensão de tempo que é cíclica. Uma dimensão de tempo cíclica. Se é cíclica, se repete. Tá vendo como o tempo não é nosso inimigo? Não tem como a gente ficar apostando corrida com o tempo. Ele, na verdade, quer que a gente acompanhe ele constantemente nessa espiral. A espiral é o símbolo do divino. Então, a gente se aproximar disso, a gente se aproxima também de uma vida em conexão maior com esse divino. Certo? Deixa eu ver aqui como estamos de comentários. Sou bem, casca tá blando. Eu gostei que tem textão. Meu Deus, que linda você tá, Raia. Thank you. Obrigada. Vindo a energia, entendeu? Saturnina, hoje, gostando. Amo. Nossa, inclusive, eu tava até testando umas coisinhas aqui. Depois eu vou compartilhar lá no TikTok. Nossa, tem um monte de vídeo com um monte de coisa de make e que eu não consegui parar pra editar. E pior que nem umas edição muito complexa, né? Mas é só cortar algumas coisas assim e compartilhar no TikTok. Mas eu vou fazer isso essa semana. Inclusive, fica o convite, as gatas que tem TikTok, né? Quem tem TikTok acompanha lá. Tem o canal da Minona e que o TikTok da Minona é pra falar de beleza, né, gata? Lembra que eu falei da estética, né? A estética é uma linguagem, ela é importante, ela comunica algo, ela diz respeito sobre muitas coisas que a gente acredita em si, tá? Então, tem o TikTok lá da Minona, que é Minona ponto oficial. A gente tem que ser amiga de Saturnino. Não é, Saturnino, meu bebê! Saturno, te amo, te deu um lindo. A nossa vida fica bem melhor. Eu tava pra estudar o Saturno quando ele entrou em Áries, porque meu Saturno é em Áries. Eita. Agora nem deu tempo e agora ele tá retrogradando. Agora é a melhor hora pra você estudar, minha gata. Agora ele vai no babado todo. Tava a 1000, mas eu entendi que esse amadurecimento tá no descansar, lidar com o tempo de outra forma. Mas esse desafio do pouco a pouco e a constância. Pois é. É isso, né? Áries, tendo Saturno em Áries, Saturno quer dizer, Áries é um signo de muita criatividade, Ele é o primeiro signo a existir. É isso, ele criou, opa, aqui ó, eu existo, né? Então ele se criou ali em si, né? Então é uma energia do fogo, então tem uma criação, tem uma capacidade de criatividade muito forte. Só que é isso, esse Saturno tá falando. O que você cria, você continua? Porque se não cria aí... Por isso depois de Áries vem Touro. Porque aí Touro vai, então, você precisa dar uma materializada aí, você precisa criar raiz na parada. Senão as coisas é babado. Olha, gente, o nome mapa astral é porque é mapa real. É mapa real. Gente, eu vou falar do meu Saturno aqui pra vocês. Amo Sanha, não tem como, né, gente? Sanha é babadíssimo. Sanha, sem sombra de dúvidas, é um dos pilares, né, uma das inspirações do meu método que eu uso para ler mapa das pessoas. Então, me debruçar sobre Sanha, afrofuturismo como um todo, impacta diretamente na astrologia que eu trago na Minona como um todo. Impacta diretamente. Por isso que, gatas, eu quero falar melhor sobre isso, vou falar melhor sobre isso, inclusive, nesse próximo semestre, já estou me organizando para isso, mas que a astrologia da Minona é a astrologia da Minona, não é a astrologia tradicional, moderna, astrologia do... Não é, né? É a astrologia que o ChatGPT não consegue entregar para você. É a astrologia da Minona, porque tem diferentes lugares. E eu me permito trazer uma astrologia que faça sentido pra mim. Eu não sigo nenhuma escola astrológica, apesar de beber de
todas em algum nível, mas eu crio e eu sustento o que eu crio. Certo? Então, ler o mapa comigo, eu sei que é único. Assim como essa perspectiva de Saturno, tem muitos vídeos, muitas pessoas, né? E que são ótimas, tem pessoas incríveis, maravilhosas mesmo. Mas o que eu tô falando aqui, eu sei que é aqui. E isso é o quê? Uma lembrança da nossa responsabilidade em relação às coisas que a gente cria. A responsabilidade em criar. Olha que poderoso, que incrível. A sua existência é uma existência de criação. Então, como que você não vai ter responsabilidade pelas suas criações? Como que você não vai se responsabilizar em criar? Eita! Eita! Se não me engano, tem Sanha na Blackflix. Ah, provavelmente. Gente, a Blackflix tem tudo, né? Entendeu? Se tem o pretinho ali, né, vai estar na Blackflix. Então, provavelmente tem, né? Se eu não me engano, também tem no YouTube, tá? Mas, a não ser que tiraram do ar e tal, né? Mas já tem uns anos que tem no YouTube também. Axé, Constância, é isso. Ai, que delícia. Eu pensando que tô atrasada e essa livezona de presente. Exatamente. É isso, né? Como já diria o Tim Maia, gente, é isso. O Tim Maia também. O Tim Maia era doido, né? É isso, o Tim Maia era doido, maluco, cídico, crazy. Mas tem como a gente esquecer o Tim Maia? Tem como a gente esquecer? Tem como esquecer o Tim Maia, cara. Muito foda. E aí ele fala, né? Quem aprendeu não sabe nada. Então a gente acha que, ai, tô atrasada, então tem que correr mais, tem que fazer mais coisa. Não, então é isso. Ai, constância, então vou fazer assim, ter 50 abdominais no dia, todos os dias. Na verdade é totalmente ao contrário. Aí tá falando é isso, né? Já que eu vou permanecer, né? Constantemente, que a minha existência não vai se acabar. Tempo, você é o meu melhor amigo. Então vamos caminhando junto. Nessa espiral. Na verdade, já estamos caminhando, né? Já estamos caminhando com Saturno há muito tempo. Eita, que papo filosófico, eu amo. Veio na hora certíssima essa live mesmo. Tenho feito meus projetos na calma, mas com constância. Amo! Gente, lembrei de uma fala do meu pai. Que se referindo a nós, filhas, vocês precisam sustentar o que vocês falam. O que vocês falam. Sentado para falar do pé. Como que é? Sentando para falar de pé. Ai, nossa. Gostei, hein? Ó. Se referindo a nós, filhas, vocês precisam sustentar o que vocês falam sentado para falar de pé. Foda. Tem de tudo. Gostei, hein? Gostei, é isso. Esse trono aí, esse conforto, o que você fala, né? O que você se compromete no conforto, você também precisa se comprometer nos desafios. E esse semestre vão vir desafios nesse sentido, nessa constância. E aí você vai ter que, opa, é Saturno retrógrado em Áries, beleza. Não vou no desespero, se eu for no desespero, eu vou abandonar essa criação. E aí que adianta eu ir na velocidade aqui? É isso, é a lebre e a tartaruga. É o rolê da lebre e da tartaruga. Esse é o rolê desse Saturno em Áries. E aí o desafio é que a gente vai olhar a lebre ali, né, correndo, falando, eita, vou destruir rápido. Tartaruguinha, bebê. Tartaruguinha de boinha. E chega primeiro, inclusive. Olha só. Essa live bateu muito forte pra mim. Não tenho tido uma boa relação com o tempo. Me refazendo por aqui e precisando reencontrar a constância no que estou me propondo. Por favor, estava sentindo justamente esse desespero. É isso mesmo. E o que eu quero que vocês prestem atenção? Que esse é o grande ponto. Então, serão desta aqui, conosco. Esse semestre vão vir desafios que, em algum nível, o primeiro impulso é esse desespero. É essa relação negativa com o tempo. E a gente precisa se realinhar. Por isso que esse Saturno está trazendo uma sabedoria para nós. Está nos orientando, como todo o oráculo.
e não querendo foder com a nossa vida. Ele está nos orientando, ó, aqui, ó, isso tá acontecendo. Vamos se movimentar dessa forma. Certo? E saibam que vocês têm a Minona, linda e bela, pra auxiliar vocês nesse processo. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Ok? Minhas gatas lindas e maravilhosas, uma semana abençoadíssima para nós, ok? Não se esqueçam de se inscrever lá no canal do YouTube, no Instagram, segue tudo, curte tudo, entendeu? Curte tudo da Minona, porque dizem que quem curte as coisas da Minona prospera ainda mais. Entendeu? Certeza disso. Vai lá no TikTok também pra eu passar as dicas das makes lindas e maravilhosas, entendeu? Porque, né, estamos lindas, caminhando com Saturno, bonitas, né? Bonitas sempre, ok? Beijos e até mais.